Fala, galera do YouTube e do Facebook. Começa agora mais uma edição do TV Mesa Quadrada Futebol Clube. Futebol Clube. Hoje a gente vai falar de Campeonato Brasileiro e semana que vem a gente vai falar de Copa do Brasil, que essa semana tem jogo, né, Matheus? Champions League. E Champions League também. Para começar, a gente queria muito parabenizar o time de São José da Barra, que ganhou o Campeonato Beneficente. Não foi futebol beneficente. Em prol do Cirineu, que teve aí na cidade de Capitólio. Parabenizar mesmo, porque veio de lá, né, para ajudar. Veio de longe, não é tão longe, mas veio. Já é um sacrifício, às vezes, para alguns. E ganhou. Parabenizar o time de São José da Barra. Muitos parabéns, né, Matheus? Parabéns. E, cara, começa agora, então, falando de futebol nacional. E internacional. Sabe por quê? Você viu o que o Tevez fez? Que é isso, cara? Pra quem não viu, explica pro nosso telespectador. O Tevez quebrou a perna do cara, simplesmente. Você achou maldade? Achei maldade. O Tevez, deixar bem claro, ele não é um jogador maldoso. Mas no lance com o jogador do Argentino Júnior, ele deixou a perna. Muito, eu vi o lance. Você viu o lance, né? Vi. E foi uma cena forte, né? Muito forte. Pra quem já viu, eu lembro do Eduardo da Silva. O cara ficou um ano suspenso, que quebrou a perna dele. Você acha que o Tevez vai ser suspenso? Você acha? Eu acho que não. Eu acho que não. O principal jogador do futebol sul-americano. Mas e aí, você acha que merecido? Tem que ser punido. Eu acho que devia ser merecido, mas nunca não vai acontecer nada. Pelo menos uns 6 meses. Não vai acontecer nada, não. Porque se deixar isso, vai acontecer mais vezes. Acho que tem que ser punido, principalmente por ser o Tevez, para dar esse exemplo. Uma hora vai acontecer coisa pior, porque aqui na América do Sul nada é punido. Parece que as coisas passam. Se fosse lá na Europa, eles nem estavam ligando que era o Tevez. Não, podia ser o Messi. Lá é suspenso e pronto. Matheus, Campeonato Brasileiro. Vamos lá. A rodada de quarta e de quinta foi muito esquisita. O Corinthians perdeu. A gente vai falar. Quarta-feira, Joinville Sport, 1-1. O jogo todo mundo viu, né? Todo mundo viu, ninguém viu. Goiás perdeu para a Ponte Preta em casa, 2-1 para a Ponte. Todo mundo viu também. Todo mundo viu. A Ponte Preta tá ganhando. Tá ganhando. Tá reagindo, né? Fluminense e Palmeiras. Flusão, hein? Eu não entendo se é para derrubar técnico, se é manha de jogador, se é salário atrasado. Mas algo muito sério tá ocorrendo no Fluminense. Pode falar o que eu acho que é? O Fluminense pode cair para a segunda divisão, meu amigo. Eu acho que é elenco rachado isso aí, cara. Você acha que Ronaldinho e Fred? Ronaldinho e Fred não... Eu não sei Duas estrelas jogando junto no Brasil não combina, não, cara. Mas essas duas estrelas tá muito apagada para ser estrela. Acho que assim, o Fluminense tá com um problema sério. Que a diretoria tinha que ver. Eu, na minha visão, acho que o Fluminense arrumou um treinador bom. Mas não adianta. O Eduardo Batista é melhor que o Anderson Moreira. Tá, mas não adianta ter um treinador bom e um jogador que não. Não, o time não é ruim, mas os jogadores não querem nada com nada. Entendeu? É brincadeira. Eu acho que quem contratou o Ronaldinho Gaúcho está se arrependendo até agora. Podia ter ido pro Vasco. Né? Podia. 90%. 90%. Figueirense 0, Avaí 1. Todo mundo viu também. Mas é a briga lá embaixo. Querendo ou não, vale, é jogo de 6 pontos também. Porque ganhar, igual o Figueirense, perdeu um jogo pro Avaí. O Avaí não tá bem. Tinha que ter ganhado. Jogando em casa. Atlético Paranaense perdeu em casa pro Grêmio. Matheus. Já normal, o Grêmio do jogo. Em casa não, foi no Couto Pereira. Não foi mas foi no estado foi no Paraná. Foi em Curitiba. Lá em Atlético Paranaense. Como diz que também é Curitiba o estádio, a Arena Baixada. O Grêmio, ele é constante. Eu, sem dúvida, acho que o Grêmio tá na Libertadores. Na Libertadores tá, sem dúvida. Agora, o título é difícil. Desculpa, eu acho que a aposta que eu falei contigo, que o Grêmio ia terminar à frente do Atlético, talvez seja mais difícil. Né? Você vai perder 2 apostas pra mim. Qual? O Grêmio com o Atlético e o Cruzeiro
com o rebaixamento. Porque eu falei que o Cruzeiro ia cair. E eu falei que o Cruzeiro não cai, não. Mas assim, a vontade que eu tenho do Cruzeiro cair é grande, né? Então eu tô brincando, gente. Eu amo o Cruzeiro. Eu queimei poucas bandeiras até hoje, mas tudo bem. Palmeiras e Grêmio. Aliás, eu olhei errado aqui, Matheus. Foi Internacional e Corinthians, quarta-feira. Você imaginava que o Inter ia ganhar esse jogo do Corinthians? Imaginava, cara. Jogando no Beira-Rio, o Inter é forte. Mas o Corinthians é líder, tá ganhando tudo, cara. Foi um jogo parelho ali. Você viu o Corinthians começou O que você achou do jogo? Então, eu vi o Cruzeiro, na verdade, no jogo das 10 horas. Mas parece que o Corinthians começou ganhando. Aí o Paulão deu um drible da vaca no cara. Paulão deu um drible na vaga do cara, cruzou pro Valdívio e o Valdívio fez o gol. Foi no Edilson. Edilson. Gente, o lateral não pode levar um drible do zagueiro daquele jeito, não. Mas, assim, acontece, o Corinthians não ia ganhar tudo até o final. Ganhou agora do Santos, vamos falar daqui a pouco. Mas, assim, o Corinthians é o campeão brasileiro, é o provável campeão brasileiro, com merecimentos pelo que está jogando. Sem influenciamento da arbitragem. Mas está sendo influenciado também. Tá beneficiado. Assim, tirando a arbitragem. Mas você não pode tirar o que está acontecendo, que é a realidade. Mas tirando a arbitragem, para mim, mesmo sem arbitragem ajudando o Corinthians, ele estaria ali. Eu concordo. Só que se a arbitragem não tivesse beneficiando o Corinthians, o Galo ia estar mais próximo, o Grêmio ia estar mais próximo. Porque que graça que tem? Quando ele não vai ganhar, ele é beneficiado. Eu não estou culpando o Corinthians não tem nada a ver com isso, meu amigo. Eu gosto do Corinthians. Isso a arbitragem é muito ruim. É muito ruim. Vai melhorar mesmo. Vai melhorar muito. Matheus, 2-2 Cruzeiro e nosso querido Vasco. Você falou que o Vasco já tinha caído. Alavancou, Matheus, nas vitórias, os empates. Mas se você ver, o Vasco está 8 pontos. Atrás do primeiro, que é o... Então, cara, 8 pontos é muita coisa. É muita diferença. Só que são 3 jogos. 3 jogos você passa. Mas eu acho que o Vasco... Não tem time. Não. Santos e Atlético. Esse foi um jogo que eu... Gente, o Santos meteu 4-0 no Atlético Mineiro. Não dá para entender. O time tá lá em cima, igual o Atlético Mineiro. Mas não é só tá lá em cima, cara. Tá lá em cima e tomar 4. O Santos tá jogando bem? Tá. Matheus. O Santos acabou com o Gabriel, Giovanni. O que você acha que aconteceu? Não sei, cara. Não posso falar. Você tem que saber se é comentarista do TV Mesa Quadrada. Futebol nesse jogo. É pago e recebe muito bem. Inclusive. Comida. Janta no nosso diretor, no nosso escritório aqui, nosso cômodo, posso dizer assim, fila comida, fila porção, e aí fala que não sabe o que aconteceu. Cara, mas... Você sabe o que eu te falo que aconteceu? Eu não sei também, porque então, não tem como. 4-0 é brincadeira. São Paulo 0-0 com o Chapecoense, o São Paulo deu bobeira. Deve ter sido muito bom o jogo. Não, deve ter sido horrível, porque o São Paulo não pode empatar em casa com o Chapecoense. E o Flamengo perdeu em casa. O maior público do campeonato no Mané Garrincha. 60 aí? No Mané Garrincha foi 69 mil pessoas. O jogo foi em Brasília. Foi. O Flamengo tá sendo muito esperto de vender, porque ganha um dinheirinho. E quem tá alugando esse jogo também tá ganhando. Mas perdeu. E perdeu pro Curitiba, que tá indo embora. O Curitiba tá subindo. E Mateus, na próxima rodada, nesse final de semana agora, tem um confronto para mim, Cruzeiro e Curitiba. Matheus, eu falei tanto que o Curitiba ia cair, depois eu falei que tinha alavancado. Você acha que... Eu vou te falar... Ney Franco, será que deu uma... Deu um gás e eu acho que o Curitiba não cai não, cara. Engraçado, é pra você ver. No Mundial Sub-20, que o Brasil ganhou de Portugal no final, o Ney Franco era o técnico. Sabe quem que era no camisa 9? Walter. Henrique Almeida. O Henrique tá no Curitiba. O Walter foi antes. Será que o treinador pode... E tá metendo gol no eu acho que sim. Tem cara que evolui tanto e joga tão bem com o treinador. Eu vou te dar um exemplo. O Osório. O Osório botou o Pato onde ele quer e o Pato tá rendendo. Tá rendendo. Eu acho que muda muito. É toda uma estrutura, entendeu?
É que tem que ser bem trabalhado. O técnico que já conhece o jogador, sabe o que ele faz de melhor. Tá botando o cara para jogar onde ele gosta. O Henrique não é ruim. Não é ruim, ele é só que é o seguinte, para mim, ele é jogador de time pequeno. Será? Ele só jogou em time médio. Ele deu bem na seleção. Quando ele foi pra seleção, ele estava no São Paulo, não é? Ele era do São Paulo. Então. Ele se deu bem na seleção, mas não jogou nada no São Paulo. Ele foi bem na seleção. Não sei. Eu acho que o seu Henrique ficar no Curitiba quietinho ali, ele vai ser um bom jogador. Um cara mais regular. E o Ney Franco conseguindo. Matheus, Palmeiras e Grêmio no sábado. Isso que eu ia falar. Próxima, a outra rodada de sábado e de domingo. O Palmeiras ganhou um jogo, Matheus, que eu vou te falar que... Difícil, né? Não só foi difícil, eu acho que aquele jogo era do Grêmio, cara. Mas não tira o mérito. Não tira o mérito. Eu sempre falando aqui, o Palmeiras ia chegar no dia 4. Não tirando o mérito do Palmeiras, mas o Palmeiras ele perde jogo bobo e ganha jogo difícil. Não dá para entender. Ele tem um pouco dessa regularidade do São Paulo. Justamente. Você acha que o Palmeiras ou o São Paulo fica no G4? Palmeiras. Palmeiras você acha que tem mais chance? Até porque o São Paulo vai lutar por Copa do Brasil, né, Matheus? O Palmeiras também. Não, mas você acha que eu acho que o São Paulo já botou time reserva no brasileiro. Vamos esperar. Eu acho que o São Paulo vai querer mais ainda. Diz o Adilson Batista, vamos guardar. E outro, o Palmeiras tem elenco para os dois. O São Paulo não tem. Vendeu muita gente. Inter ganhou do Corinthians e empatou com o Figueiredo. 1-1. Em casa. É a força que eu tava falando em casa e chega no final de semana e faz isso. Mas não dá para entender o Inter. Ponte Preta 3-1 no Fluminense. Fluminense vai cair para a segunda divisão. Abre o olho. Tem muita gente ruim, mas o Fluminense está pior do que muita gente ruim. Tá só perdendo. O Fluminense está com 34, 33 pontos. Há umas 8 rodadas. Ele não está jogando abaixo da crítica. Não, tá de brincadeira. Goiás, 3-0 no calor de 45 graus, né? 11 horas da manhã. Agora, esse horário é bom para quem torce, mas para quem joga... É horrível. Muito. 3-0 Goiás, o Joinville é um time que está horrivelmente horrível. Horrivelmente horrível. Perdeu. Corinthians 2-0 no Santos. Matheus, lance da rodada. Wagner Love, eu vi o jogo. O Wagner Love eu achei falta. Pênalti. Não. Foi pênalti. Peraí. Foi pênalti. Peraí. O Wagner Love entrou na frente do cara com o pé alto, a bola pegou na mão dele, aí depois ele sofreu o pênalti. Você marca o pênalti primeiro que aconteceu depois ou você marca a falta que aconteceu antes? Por isso eu não achei pênalti. Eu não estou falando que ia mudar o resultado do jogo. E depois o juiz, em vez de expulsar o Zeca, foi expulsar o David Braz. Então, por quê? Porque o juiz é ruim. É ruim. Quem marcou o pênalti foi o Bandeirinha. Ele escreveu na súmula lá depois, não, eu expulsei o David Braz por reclamação, não foi pelo pênalti, não sei o que. Então, viu o lance depois. Botou na súmula uma desculpa. Coisa da cabeça dele. Matheus, até onde você acha que o Santos vai, cara? Porque o Santos tá jogando bem. Tá jogando bem. Mas eu acho que o Santos vai priorizar a Copa do Brasil igual o São Paulo. E deve, né? Deve. Você acha que vai ficar só time paulista nisso aí? Na Copa do Brasil, final de time paulista? Né? Tem, ué. Não, na Copa do Brasil. Pois se o Palmeiras e o São Paulo e o Santos for caminhando até o final, eles vão se enfrentar no final. Eu acho que a final vai ser Paulista. Vamos guardar. Matheus, o Atlético perdeu de 4-0 pro Santos. E ganhou. Depois ganhou de 4-1 do Flamengo. O Flamengo estava bem. Tomou 4-1. Será que foi chegar no G4 e cair? Como é que é isso? Então, e eu acho que assim, manter no G4. Da mesma forma que não dá para explicar o Flamengo, o Galo tomar de 4 do Santos, não dá para explicar o Flamengo tomar de 4 do Atlético. Pois é. Você tá notando essa irregularidade? O Santos ganha, depois perde. O Flamengo ganha, depois perde. O campeonato tá muito equilibrado, na verdade. Não, né? O campeonato tá muito ruim. Não tá. Eu acho o campeonato horrível. Eu tô achando esse campeonato horrível. Matheus, tem time muito mais ruim do que bom. Eu acho que a consistência tem que ser... O time bom ele tem que ser consistente, ele tem que ser regular. Poucos times são regulares. O Corinthians... O Atlético e o Grêmio. O Atlético e o Grêmio. O Atlético perdeu de 4-1. Então, dá essas panes. 4-0. Aí ganhou de 4-1 do Flamengo. Dá essas panes. É isso que eu acho. Mas vamos lá.
Quem que você acha que foi o destaque dessa partida? Atlético e Flamengo. Eu acho que foi o Dado. Voltou a jogar bem? Voltou. Eu acho que o banco fez bem pra ele, né? Tem alguns jogadores volta que com gás. volta com gás. E ele realmente é um dos melhores meias. Se tiver jogando... Não, desse eu não acho. Mas do ano passado ele jogou muito. Mas se ele estiver jogando o que ele sabe, ele é um dos melhores. Sem dúvida nenhuma. Bateu, vai 2-1 no São Paulo. É o que eu tô te falando. Um time que empata, depois perde para time ruim. O Breno incendiou a partida, né? Fez um gol, incendiou a partida. Não, ele, além de incendiar a partida, de vez em quando ele incendeia outras coisas também. Né? A casa, o carro, quem sabe. Mas só que aqui no Brasil não vai preso, né? Só na Alemanha. Aqui ele pode incendiar todo mundo. O Vasco, gigante da colina, ganhou de 2-1 do Sport. Matheus, você ainda tem certeza que o Vasco vai cair? Tem, cara, porque são 8 pontos de diferença. Igual eu falei. Não, você já falou isso, mas você tem certeza que não chega? Não chega. 2-1 o Curitiba ganhou do Atlético Paranaense. O Curitiba ganhando. Quando ganha, tá empatando. E o Atlético Paranaense parece que perdeu as forças. Parece que o Walter tá comendo mais do que deve. Matheus, você quer fazer uma aposta comigo? Não, então vamos continuar aqui. Não, Cruzeiro ganhou de 2-0 do Chapecoense lá em Chapecó. Ou lá em Chapecoense. Matheus, qual que foi o destaque desse jogo? O que você achou? Porque o Cruzeiro evoluiu muito. Por incrível que pareça, para mim o destaque do jogo foi o Fabiano, lateral direito. Fez um gol chutaço fora da área. O Fabiano era do Chapecoense. Além do ex, né? Pode até ser. O Fabiano, eu lembro dele no Chapecoense, ele é bom jogador. Então, ele não é ruim, mas só que ele tem o Mike e o Ceará. Mas sabe qual é o problema do Fabiano no Cruzeiro? Ele foi queimado pela expulsão que ele, no Campeonato Mineiro, na semifinal, ele foi expulso contra o Atlético, deixou o Cruzeiro na mão. E a torcida ficou pegando o pé dele por causa disso. Aí o cara fica... É igual o Hernandes na seleção, aquela vez foi expulso contra a França. Matheus, eu acho o Mike fraco. Eu acho que o Mike tem que estar muito em forma para jogar bem. Mas esse ano não tá rendendo. Então, eu acho que ele tem que estar muito bem, não só psicologicamente, tem que estar muito em forma para jogar bem. O Ceará... Velho, né? Já está nas últimas. Ele vai, mas o bonde tem que passar para voltar. É muito experiente, bom jogador. Então você acha que o titular é o Fabiano? Eu acho que tem que ficar alternando com o Mike. Só que o Fabiano, hoje, seria ele. O Mike é melhor. Mas hoje seria ele. Você tá bem quieto, arrastando a cadeira, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, você não tá... Tá tranquilo. Gente, vamos passar agora a tabela. Como é que ficou mais ou menos aqui? Primeiro lugar, com 57 pontos, nosso querido... Corinthians. Corinthians, achei que eu ia falar arbitragem. Em segundo lugar, com 52, 5 pontos atrás do Corinthians, o Atlético, o Galão. E terceiro, o Grêmio com 48, que já dá uma diferença de 4 pontos para o Galo e 9 para o Corinthians. O Palmeiras em quarto com 44. Aí vem em quinto e sexto o São Paulo com 42 e o Flamengo com 41. O Inter já está lá em sétimo com 41 também. E fica aquele negócio. Santos com 40. Onde o bicho pega, que é onde está a briga. Então, se a gente for falar aqui, em 12º lugar está o Fluminense com 34. Aí vem 13º Cruzeiro com 33. Então, aí nós vamos rebaixamento, o que eu vejo? Eu vejo os times que estão jogando bem. Quem está jogando bem ali? Curitiba tá jogando bem. Goiás está ganhando. Goiás, o próprio Vasco está jogando bem. O Cruzeiro está jogando bem. Então, o Fluminense está jogando muito mal. Não, o Fluminense não está jogando. O Joinville está jogando muito mal. Havaí. Mas voltando, Matheus. Curitiba também com 33, do lado do Cruzeiro aqui. Aí vem Avaí e Chapecoense com 31. Aí que aumenta a distância. O Figueirense com 28, já no 18º lugar. O Vasco com 23 e o Joinville também com 23. Será que o Vasco vai ser vice de cabeça para baixo? Cabeça para baixo, será? O Vasco tem manha, mas ele tem uma manha para ser vice. Nossa. Bom, você mudou de lugar umas 40 vezes, eu não entendi porquê, mas esse foi mais um Mesa Quadrada Futebol Clube.
E semana que vem tem mais.